Como é que a gente pode definir bruxaria, Raíza? Então, a gente, emendando aqui com o papo de antes, né? Como é que a gente pode definir a bruxaria? A bruxaria também é um fenômeno amplo, né? Por quê? Porque a gente pode tanto estar se referindo à bruxaria dessa primeira modernidade, né? Então, tem gente que chama essa bruxaria de diabólica, né? Que é essa bruxaria dos tratados demonológicos, a bruxaria da qual eram acusadas essas mulheres que eram, né, executadas e perseguidas e tudo mais. E que está ligado com esse grande estereótipo do sabá, né? O que seria o sabá? O sabá, ele está baseado em um outro estereótipo, aliás, melhor, me corrigindo, numa junção de vários estereótipos que já foram utilizados, né, antes ali no iníciozinho do medievo, contra outros grupos que foram marginalizados ao longo da história, como, por exemplo, judeus, né, leprosos, né, outros membros de seitas heréticas, né, ou seja, seitas consideradas desviantes, né? Ciganos. Então, toda essa coisa assim de come criancinha, né? Que se acusa, até se acusava aí, às vezes se acusa até hoje, né? Os comunistas, por exemplo, é parte aí de um grande estereótipo que serve para muita coisa, né? Então, esse grande estereótipo do sabá, ou seja, de que as mulheres se reuniriam, ficariam nuas em volta da fogueira, na presença do próprio demônio em pessoa, que prestariam um juramento, homenagem ao diabo, né? Assinando o seu nome no livro, que comeriam bebês recém-nascidos não batizados, né? E que fariam esses voos noturnos, se banhando então com o sangue desses bebês, ou então fazendo ungüentos a partir desse sangue, né? Dos restos mortais dos bebês, enfim, e que colocariam na vassoura para sair voando por aí. É uma junção de vários estereótipos, né? Então, isso tudo a gente coloca dentro dessa chamada bruxaria diabólica, né? Que é essa bruxaria da primeira modernidade, como eu expliquei, né? Agora, outra bruxaria que a gente tem é a bruxaria enquanto um fenômeno religioso, né? Então, a gente pode estar se referindo a um ao outro, né? Mas essa bruxaria enquanto fenômeno religioso, eu gosto de colocar enquanto ou bruxaria neopagã, que daí a gente está fazendo referência ao neopaganismo, que é esse grande guarda-chuva de religiões ou religiosidades, né, ou tradições, como vocês preferirem chamar, que são focadas na sacralidade da natureza, que são geralmente panteístas ou politeístas, que acreditam em reencarnação, então que tem esse aglomerado, né? A bruxaria entraria aí como uma dessas vertentes, né? E aí essa bruxaria, para diferenciar da outra, a gente pode chamar de bruxaria contemporânea ou bruxaria neopagã, né? Ou a gente pode chamar de Wicca, porque a Wicca é a principal tradição dentro dessa bruxaria, né? A que tem mais proeminência, que as pessoas mais conhecem, a mais popular também. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre ela propriamente, né? Mas então seria isso, né? E a bruxaria enquanto religião, como é que eu posso definir ela, né? Ela totalmente diferente desses tratados demonológicos e desse estereótipo, né, do sabá, apesar de que ela tem uma relação com esse passado, né, mas é uma relação mais indireta, né? Ela tem um legado literário com relação a isso e um legado com relação à memória, que depois também a gente vai conversar melhor, mas ela é diferente disso. Por quê? Porque ela é um fenômeno mágico religioso, né, que engloba várias tradições, né? Onde a Wicca, como eu comentei, é uma das tradições, né? É a que mais veio a influenciar as outras, né? A Wicca foi criada na década de 50, né? E tudo mais. Como é que a Wicca surgiu, Raíza? Como é que ela surgiu? Então, foi por volta da década de 1950, então? Isso. A gente tem o seguinte, dentro da história da bruxaria, antes de chegar na década de 1950, né? Dentro da história da bruxaria, a gente vai ter vários momentos, né? Das pessoas, como que elas estão olhando para esse passado da caça às bruxas, da perseguição às bruxas, né? Então, a gente teve o momento das perseguições em si, aonde essas pessoas eram perseguidas, torturadas, condenadas, porque socialmente se tinha,
né, a ideia concreta de que, sim, é um pacto, né? Essas pessoas fizeram um pacto com o mal, com o demônio enquanto uma figura maléfica, e elas representam um perigo para a sociedade, né? Isso era o que estava colocado até então. É importante dizer também que essa perseguição, ela também veio para as colônias, né? Ela veio da Europa para as Américas, então é um fenômeno, assim, muito... realmente deveria ser muito estudado, né? Porque é muito impactante o quanto que isso vem para cá e se cria a ideia do sabá nas Américas, né? Demonizando as práticas indígenas, as práticas africanas que estavam sendo colocadas aqui, né? Que estavam sendo praticadas e tudo mais. Mas então, então a gente tem essa questão social colocada nessa época, né? E como, né, a gente comentou no iníciozinho da live, a gente tem aí no século XVI, XVII, né? Principalmente XVII aí um ápice, né, dessas perseguições. Depois a gente vai ter um movimento do racionalismo, né, que no século XVIII vai estar olhando ali, ou seja, no finzinho, né, quando vai decaindo as perseguições, e a gente começa a ter um movimento, justamente, e isso se retroalimenta, né, não é que tem uma coisa separada da outra, tudo está ali acontecendo junto. A gente começa a ter grupos de intelectuais dessa vertente racionalista que olham para esse passado e ficam, né, olham e pensam assim: gente, já deu de matar gente queimada, enforcada, já deu, né? Não tem, vamos raciocinar aqui, né? Vamos trazer um pouco para a razão, vamos sair dessa pegada emocional, supersticiosa, né? Então o pessoal começa a questionar de fato esse pacto com o diabo, a existência de Sabá, a crença na bruxa enquanto uma mulher que faz pacto, que tem o poder de causar malefício, né? Que é o poder fazer o dano a alguém. Que esse é o problema da bruxa, por isso que ela é um perigo, porque ela pode matar todo o gado, e aí vai ter fome na aldeia. Ela pode matar as crianças, ela pode corromper os homens, né? Então é o perigo social. Então, quando a gente tem essa vertente racionalista que olha para esse passado assim, a gente tem esse movimento aí de uma queda, né? Então a caça às bruxas ela vai declinando. E esse pessoal começa a criticar também a igreja, né? Enquanto a instituição, começa a ter fortes críticas com relação à Inquisição em si, né? Apesar de que tem outros intelectuais que vêm defender a igreja, né? E fala, não, mas isso foi necessário, né? Foi necessário agir dessa forma. E ali, depois do século XIX, a gente vai ter o pessoal que é da vertente romântica, né, do romantismo, que olha para esse passado da caça às bruxas e pensa, mas, gente, essas mulheres do passado, essas pessoas perseguidas, elas eram os incompreendidos da sociedade. Elas eram quase revolucionárias. Então, né, a gente tem um movimento ali no 18 que nega essas motivações do passado e algumas pessoas, né, alguns intelectuais que chegam até a patologizar e colocar, não, essas mulheres elas deviam ser loucas, né? E no 19 a gente tem, né, essa colocação desses perseguidos num outro patamar, né, que é nesse patamar de, opa, né, essas pessoas eram valentes, essas pessoas eram contra o sistema. E nisso a gente tem o Jules Michelet, que é um historiador muito consagrado, que escreveu uma obra chamada La Sorcière, né, A Feiticeira, e ele coloca a bruxa nesse papel de revolucionária, né? Coloca a bruxa enquanto aquela que está ali resistindo, a bruxa como sinônimo de resistência. Por que eu contei essa brevíssima história da bruxaria para vocês? Porque é importante saber dessa linha do tempo para a gente compreender o surgimento da Wicca, né? Porque foi ali na década de 50, mais especificamente em 1954, que a gente tem o surgimento da Wicca enquanto uma religião formatada, tudo certinho, assim, né? Que é justamente com um inglês, né? Um homem inglês, um ocultista, um antropólogo amador, né? Um folclorista, chamado Gerald Brussaux Gardner, né? Nascido na Inglaterra, mas que viveu pouco na Inglaterra. Desde criança, ele foi para o Oriente, né, por uma questão de saúde, ele tinha asma e tal, então ele tem muitas vivências no Oriente, até na vida adulta, que fizeram com que ele tivesse muito contato com outras religiosidades, com outras expressões do sagrado, com outras filosofias, com outras visões de mundo, e, claro, com essa literatura toda também, né, e fez com que ele
construísse uma religião, né, baseada na sacralidade da natureza e na magia, que é a Wicca, né? Por isso a gente chama de Wicca gardneriana, então, né? Por ter sido criada por Gerald Gardner. E em 54 é que ele escreve um livro não fictício, né, chamado A Bruxaria Hoje, que é uma das minhas fontes da pesquisa no doutorado, e é nesse livro que ele defende abertamente que as bruxas nunca teriam deixado de existir. E aí ele conta uma vivência dele, que hoje em dia os historiadores colocam como algo fictício, né? Ou seja, ele nunca teria tido esse encontro propriamente, mas diz o Gardner na sua obra que ele encontrou com um coven, que é um grupo de bruxas, e que essas bruxas teriam então passado esse conhecimento para ele, sobre como elas teriam existido desde a pré-história, resistindo à Idade Média, resistindo à Igreja e existindo até hoje na Inglaterra. Até hoje eu digo 54, 1954. Então é assim que surge a Wicca, a partir de Gerald Gardner, que, claro, não criou do nada, né, gente? Ele tem um arcabouço, assim, né? A Wicca tem um arcabouço literário gigantesco, uma religião muito, muito literária, né? A gente lendo as obras do Gardner, não somente a Bruxaria Hoje, mas outras, e a gente tendo contato com a liturgia, né? E com a Wicca propriamente, a gente consegue perceber esse legado literário, realmente, de poesias e literatura, principalmente do romantismo do século XIX e do XX ali, né, do ocultismo também, a gente consegue ver tudo isso na construção dessa nova religião, que é nova, mas que, no entanto, se coloca enquanto uma old religion, né, que eles se colocam enquanto uma velha religião, que é um resgate, né, então, nós cultuamos, né, o Gardner, né, essas bruxas cultuam essas divindades antigas, portanto, né, algo que vem lá do Paleolítico, então é uma antiga religião, não é nova.